Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma resolução de prova discursiva. Se você não me conhece, caiu aqui no canal do YouTube de paraquedas. Eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursivo do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Você Concursado aqui no YouTube, ele disponibiliza regularmente resoluções de provas discursivas, né, com temas de interesse dos nossos alunos, para que você possa aprimorar a sua preparação para a discursiva em concurso público. E funciona assim: a gente escolhe os temas com base nos comentários dos alunos. Então, se você tiver um tema de interesse, um concurso, uma banca, deixa nos comentários que pode ser o conteúdo da próxima aula de resolução de discursiva. E também aqueles temas que possuem mais curtidas, mais likes, né, eles são direcionados para a equipe para que possam trazer mais temas semelhantes àqueles. Então, se você curtiu o tema, curtiu a forma como foi ministrada a aula, você pode curtir aí, porque aí a tendência é que a gente tenha mais aulas assim aqui no canal, beleza? E por fim, eu aproveito para deixar aqui algumas orientações para a sua preparação. Primeiro, o link do enunciado da discursiva, ele está disponível aqui embaixo, é só você clicar para você poder acompanhar ali a resolução com o enunciado do lado, beleza? Também tem aqui embaixo o link para a Academia Discursiva, que é o nosso treinamento especializado em discursivos. Um treinamento que possui correções periódicas toda semana, né? Você possui temas direcionados para o seu concurso e possui também acesso a todos os cursos de discursivas disponíveis no canal do Você Concursado. Então, se você estiver interessado em uma preparação ainda mais eficiente para concurso, conheça aí a Academia Discursiva. Agora, fique com a nossa resolução de prova. Um forte abraço! Fala galera, bem-vindo a mais uma aula de resolução de prova discursiva, beleza? Então, para a gente resolver nossa questão de hoje, vamos seguir aqui nosso roteiro, que é fazer o quê? Análise do enunciado, para a gente entender o que o examinador está cobrando, né? O nosso rascunho eficiente, que é o nosso planejamento, vamos elaborar a nossa resposta, e fazer uma análise de uma proposta de resolução da questão. Então, vamos à análise do enunciado inicialmente. Então, a questão da banca RBO, né? A questão inédita que foi elaborada aqui pela nossa equipe do Você Concursado, tá? Para ser respondida em até 20 linhas. Tá? Então ela traz aqui um contextozinho, né? E depois ele pede para você avaliar. Então ela fala, com o objetivo de aumentar a arrecadação municipal com o Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, a Prefeitura de Belo Horizonte enviou à Câmara de Vereadores um projeto de lei reduzindo o desconto de 6% ao contribuinte que paga antecipadamente duas ou mais parcelas ou valor integral cobrado. Né? Então, nesse sentido, considerando a situação hipotética apresentada acima e aí disposto na Constituição de 88, o Código Tributário Nacional e na jurisprudência dos tribunais superiores, elabore um texto dissertativo discorrendo acerca do princípio da notoriedade tributária e a aplicação na redução de desconto para pagamento de IPTU, certo? Então a gente tem que ver primeiro aqui, analisar quais são os dois tópicos, né? No caso, que a banca está cobrando. Né? Então a gente consegue analisar aqui que é, primeiro, discorrer acerca do princípio da notoriedade tributária. Né? Então você vai ter que explicar primeiro o que é o princípio da notoriedade tributária, quais são as características dele. Né? E depois, né, ele quer que você discorra aqui sobre a aplicação desse princípio nessa situação hipotética que ele trouxe, que é o qual? Ora, muitos estados fazem isso, né? Que permitem o pagamento do tributo de forma parcelada, né, em 3, 6, 10, 12 vezes, né, e dá um desconto para o contribuinte que realiza, por exemplo, pagamento à vista, né, ou às vezes o contribuinte que antecipa, né, algumas parcelas. No caso concreto, então, o prefeito aqui, ele não vai ser muito bem visto aqui, né, mas ele está querendo reduzir esse desconto, ou seja, se você antecipar, ou você, no caso aqui, vai reduzir o desconto, então ele pode diminuir, em vez de ser de 6%, vai cair para 3%, ou mesmo tirar esse desconto. Tá? E a questão quer saber o quê? No caso desse desconto, isso equivale a um aumento do tributo a fim de fazer incidir o princípio da notoriedade tributária? É isso que ele quer saber. Né? Então vamos montar nosso rascunho eficiente aqui. Tá? Primeiro ponto que a gente deve observar é o seguinte, em questões de 20 linhas, questões, né, que trazem conhecimentos específicos, assim, não é necessário fazer introdução e conclusão. Tá? Eu sei que muitos alunos, né, ficam
preocupados com isso, professor, mas eu não vou fazer a introdução e conclusão, posso ser apenado. Não, em questão de 20 linhas pode ir direto a resposta aos tópicos, tá? Você não vai ser, em tese, você não vai ser apenado, tá? Então, nesse caso, a gente não precisa fazer essa análise de assunto, tema e tese, tá? Que a gente utiliza muito isso aí justamente para auxiliar na elaboração da introdução e da conclusão, tá? Então, a gente vamos fazer nosso brainstorming aqui em relação aos temas relacionados a cada tópico. Então, o primeiro tópico, ele quer que você trate sobre o princípio da anterioridade tributária. Primeira coisa que você tem que lembrar é que ele divide em 2 subprincípios, né? O qual? Ó, a gente vai ter o princípio o geral, né? O princípio da anterioridade geral e o princípio da anterioridade privilegiada. Ou também alguns chamam de qualificada, e outros de nonagesimal. Isso, nonagesimal, tá? Então a gente lembra que tem que ter esses 2 subprincípios, né? O primeiro é o quê? O geral aqui não pode aumentar ou instituir um novo tributo, né? Colocar aqui, né? Não pode no mesmo exercício, né? Então, se você aumentou um tributo, né? Ou você instituiu um tributo, você só pode começar a cobrar aquele tributo ou cobrar o aumento daquele tributo no exercício seguinte, né? E o outro, nonagesimal, né? O nome aqui já coloca, né? Que aí tem que esperar o quê? 90 dias, né? O quê? O aumento ou o novo tributo só pode ser cobrado a partir de 90 dias da sua aprovação, tá? Mas o que acontece? Apesar de ser 2 subprincípios, apesar de serem independentes, eles têm que ser aplicados de forma conjunta, né? Como acontece isso? Por exemplo, se a lei foi alterada em junho, né? Então ela só pode entrar em exercício no ano seguinte, né? Por causa do subprincípio do geral, né? Nesse caso, nem se aplica o nonagesimal, porque de qualquer jeito vai ter passado os 90 dias, tá? Mas um outro caso, por exemplo, a lei que instituiu o tributo, aumentou o tributo, foi aprovada em dezembro, início de dezembro, né? Ocorre que 1º de janeiro já seria o exercício seguinte, então já ia satisfazer o primeiro subprincípio, né? Mas não ia satisfazer o segundo e tem que satisfazer. Então, os 2 podem ser aplicados de forma cumulativa. Então, tem que ser no exercício seguinte e tem que ter no mínimo 90 dias da aprovação da lei, beleza? Lembrando disso aí, a gente vai agora fazer para o nosso segundo tópico aqui, né? Se a aplicação do princípio da anterioridade tributária na redução do desconto para o pagamento do IPTU. E aí, a redução de desconto no pagamento. Isso seria um aumento do tributo? Olha, acho que muita gente ia colocar que sim, né? Ah, não, professor, está tirando desconto, está aumentando o tributo, né? Mas aí não é o que o STF entende, tá? O STF aqui, ele entende que nesse caso não há um aumento do tributo, né? Então, a redução ou extinção de um desconto para o pagamento do IPTU, né, não pode ser equiparado com a majoração do tributo. Então é o quê? É diferente da majoração do tributo, certo? Se é diferente da majoração do tributo, o quê? Não incide o princípio da anterioridade tributária. Certo? Então, o entendimento do STF é que, cara, quando você está reduzindo um desconto, né, para um pagamento à vista, isso não é majoração do tributo, né? Ele tem que não é majoração do tributo, então que nesse caso aí não incide o princípio da anterioridade tributária. Beleza? Bom, outro ponto, gente, que é muito importante é o quê? Dividir a quantidade de linhas para cada tópico. Isso por quê? Porque às vezes o candidato ele não se planeja, às vezes sai respondendo a discursiva na doida lá, né? E às vezes, por exemplo, ele gasta muito tempo explicando o princípio da anterioridade, né? Por quê? Porque são 2 subprincípios, ele vai colocar todos os detalhes lá de cada subprincípio, beleza, é bom. Só que, por exemplo, ele foi lá e escreveu 17 linhas, sobrou 3 linhas para ele explicar o segundo tópico, né? E aí, às vezes, não tem como ele explicar direito o segundo tópico, que é apenas o segundo tópico. Então, o que a gente orienta? Nesse caso aqui, né, como os assuntos são mais ou menos iguais, né? A gente dividir ali entre 8 e 12 linhas para você responder a cada tópico, tá? Isso, lembrando, né, gente? Sempre aproveitar o máximo de linha, tá? Escreve até o finalzinho da última linha lá, tudo que você conseguir utilizar de linha, né? Sempre por isso também que é bom você se planejar, né? Para não ter perigo de você faltar linha, né?
e também, por exemplo, começar a escrever um argumento e aí tem que parar ele no meio porque acabou as linhas da questão, tá? Então vamos ver aqui uma sugestão aqui de resposta a essa questão, né? Então nosso primeiro tópico que a gente tem que tratar é sobre o que? O princípio da anterioridade tributária, né? Lembrar que são dois subprincípios, né? O geral e o nonagesimal aqui, beleza? Então a gente começa aqui o nosso elemento coesivo, né? Iniciador aqui pode ser, por exemplo, preliminarmente, né? Ou no que se refere ao, e aí traz o nosso o quê? O nosso tópico frasal, que ele vai remeter o quê? Ao tópico lá do enunciado, tá? Isso para quê? Para deixar bem claro para o examinador de qual tópico, qual ponto da questão que você está tratando naquele parágrafo, certo? Lembrando também, pessoal, você sempre vai responder elaborar os parágrafos de acordo com os tópicos na questão. Então, por exemplo, o primeiro tópico perguntava sobre o princípio da anterioridade tributária. Então, você começa respondendo sobre o princípio da anterioridade tributária. O segundo tópico perguntava se o princípio da anterioridade tributária se aplicava naquele caso concreto. Então, o segundo parágrafo vai ser sobre a aplicação. Nesse caso, questões de 20 linhas, são 2 tópicos, você vai fazer o quê? 2 parágrafos. Um parágrafo para responder cada tópico. Beleza? Tranquilo? Então, a gente vem aqui, então a gente coloca, né, no que se refere ao princípio da anterioridade tributária, pode-se dividi-lo em princípio da anterioridade anual, ou geral aqui também, né, também chamado geral, e da anterioridade nonagesimal, né, ou também conhecido como, também chamado de privilegiado, né, ou qualificada, né, qualificado, né. Então, a gente trouxe aqui, então, que é dividido em 2 subprincípios, né? E o que acontece? A gente vai agora analisar cada subprincípio desse. E é importante o quê? Na nossa análise aqui de cada subprincípio, a gente vai analisar na mesma ordem que a gente apresentou aqui. Então, primeiro a gente apresentou o anual, depois a gente apresentou o nonagesimal, né? Então, a gente coloca aqui, conforme a Constituição Federal de 88, por quê? Porque isso está previsto na Constituição, né? A anterioridade anual, tá vendo? Que foi o primeiro que a gente tratou aqui, determina que o fisco não pode cobrar tributo no mesmo ano ou exercício financeiro em que haja sido publicado a lei que os instituiu ou aumentou, certo? Então não pode cobrar o tributo naquele ano ou o aumento daquele tributo no ano que ele foi aprovado, certo? E aí, a gente começa aqui nosso elemento coesivo aqui, né? Esse aqui foi nosso recurso de autoridade, tá? Conforme a Constituição Federal, é nosso o quê? Recurso de autoridade. Isso aqui a gente está fazendo o quê? Desculpa, respondendo aqui o nosso argumento principal, tá? E a gente traz aqui de novo aqui. Vai trazer agora o segundo subprincípio, né? Já o princípio da anterioridade nonagesimal, por sua vez, né? Então esse aqui é nosso elemento coesivo. E a gente traz aqui nosso argumento principal. O fisco não pode cobrar tributos antes de decorrer 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, beleza? Então a gente explicou os 2 princípios. Então ressalta-se que, a gente complementa aqui nossa resposta, que, embora sejam independentes, você lembra que eu falei para vocês que eles são independentes, né? Os princípios devem ser aplicados cumulativamente, ou seja, tem que ser no exercício financeiro seguinte e tem que ter no mínimo 90 dias, tá? E aqui, nessa questão, a gente traz aqui um exemplo que a gente fala aqui do argumento secundário, tá? Que isso aqui é uma complementação da sua resposta, tornando a sua resposta ainda mais completa, tá? Isso a gente sugere o aluno a fazer quando ele vê que tem espaço, que vai sobrar linhas ali, né? Que ele tem linhas e ele traz uma ideia a mais ali, um complemento, né? Um aprofundamento na resposta dele. Logo, começa aqui com o nosso elemento coesivo. Caso haja majoração de um tributo, ele só poderá ser cobrado no ano seguinte e desde que tenha transcorrido o prazo de 90 dias. Então você fez uma síntese aí entre os 2 tributos, tá? Você especificou melhor como que seria a aplicação cumulativa dos 2 subprincípios do princípio da anterioridade tributária, beleza? Então, retornando aqui, você inicia seu parágrafo, né, com elemento coesivo ali, né? Depois a gente coloca o tópico frasal, que faz a ligação lá com o que estava previsto no tópico lá da questão. Depois você vem iniciando o seu argumento principal com o seu recurso de autoridade, conforme a Constituição, conforme a jurisprudência, conforme a doutrina, né? De acordo com for o que está sendo cobrado na questão. E aí você traz seu argumento principal, né? Que você vai responder ao tópico ali, tá? E caso haja espaço, você entende que
entende necessário, você pode trazer o que a gente chama de nosso argumento secundário. No caso aqui a gente fez uma síntese aqui da aplicação dos dois subprincípios, beleza? Vamos ver agora a resposta do tópico 2, né, que ele pergunta sobre a aplicação do princípio da autoridade tributária na redução do desconto do pagamento do IPTU na situação trazida no enunciado da questão. Tá? Então a gente começa aqui nossa resposta com o nosso elemento coesivo, né? Tendo como base esse conceito. Que conceito? O conceito que a gente apresentou lá no parágrafo anterior, né? Então defende-se que, e aí vai trazer o quê? Nosso tópico frasal, que remete ao quê? Ao que está sendo cobrado no tópico lá da questão, certo? Então, o princípio da anterioridade tributária não se aplica ao caso da redução de desconto de pagamento do IPTU. Então, nesse caso aqui, o que a gente fez? A gente já respondeu, né? Já iniciou a nossa resposta já no tópico frasal. Às vezes o tópico frasal ele faz só a ligação lá com o tópico da questão, mas às vezes ele faz a ligação e já respondendo o que está sendo pedido lá. Tá? E aí, nossa argumentação principal, a gente vai justificar o porquê que não aplica. Né? Então, vai levar em consideração que o nosso recurso de autoridade aqui, o nosso argumento aqui principal, né, na nossa resposta aqui. Então, a gente começa com o nosso recurso de autoridade. O Supremo Tribunal Federal, o STF, preceitua que a redução ou extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo. Ora, se você está reduzindo o desconto e não é equiparada à majoração do tributo, se não é equiparada à majoração do tributo, logo o quê? Não incide o princípio da anterioridade tributária, certo? Então, no caso concreto, então por quê? Porque a questão pede o quê? A aplicação do princípio, né, na redução do desconto lá no caso concreto. Então a gente tem que deixar bem claro para o examinador, estou te respondendo aqui o que aconteceu no caso concreto. Houve a redução do desconto sobre o valor do IPTU dado ao contribuinte que efetuasse o pagamento até a data do vencimento. Em tal situação, qual? A situação lá do caso concreto. Então a gente coloca nosso elemento coesivo. Esse desconto passará a ter efeitos imediatos. Porque não vai ter que esperar o exercício financeiro seguinte, não vai ter que esperar os 90 dias, porque pelo entendimento do STF, não é uma majoração de tributo, logo não se aplica o princípio da anterioridade tributária, certo? E aí se você quiser fazer aqui uma argumentação secundária aqui, né, um fechamento, sendo assim, a alteração legislativa para a redução do desconto não precisará obedecer o princípio da anterioridade tributária, foi justamente o que eu falei para vocês agora. Beleza, pessoal? Então, novamente, monta nosso elemento coesivo, iniciando o parágrafo, né, ligando a ideia que estava sendo falado anteriormente, né, nosso tópico frasal, ligando ao que está sendo pedido lá no tópico, né, e aí que a gente começa a nossa argumentação principal com o nosso recurso de autoridade ali, né, e caso você veja que tem espaço, né, e ver que cabe ali, você pode fazer uma argumentação secundária, um fechamento ali que a gente chama também, né, que é uma síntese ali do que foi falado no parágrafo. Beleza, pessoal? Utilizando essa estrutura aqui, a chance de você ter a sua discursiva bem avaliada pelo examinador é muito grande, né, dado o histórico que a gente possui. Beleza? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato lá no Instagram do Você Concursado, no meu Instagram, o Instagram do professor Bruno Marques, né? Ou também lá pelo Telegram da Academia Discursiva. Um forte abraço e até a próxima aula.